Olá! Gente, esse canal é para quem quer saber do Feng Shui tradicional. Se você quer aprender sobre o verdadeiro Feng Shui, sobre o Feng Shui tradicional, sobre o Feng Shui clássico, então fica aqui com a gente. Meu nome é Francis e eu estudo e aplico o Feng Shui tradicional há mais de 35 anos, gente. Hoje eu vou tentar explicar para vocês por que existe tanta confusão e tanta descrença quanto ao Feng Shui. Eu vou te explicar um pouco sobre os fundamentos que sustentam a aplicação correta do Feng Shui tradicional. Então vamos lá. Mas antes de começar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui. Se inscreve aqui agora, porque aqui você vai encontrar uma série de vídeos excelentes explicando sobre o verdadeiro Feng Shui. Bem, olha só, gente. O Feng Shui verdadeiro, o Feng Shui tradicional ou clássico, ele estuda como o Qi navega dentro de uma construção, dentro de um ambiente, qualquer que ele seja, qualquer que seja a construção, pode ser uma residência, um comércio, uma fábrica, não importa. Mas se o Feng Shui estuda o caminho do Qi, então primeiro, antes de saber como é que a gente aplica o Feng Shui, a gente tem que saber que diabos é esse Qi, né? Como é que funciona isso, né? O que significa esse Qi? Bem, existem milhares de discussões ao longo da história da China sobre o que é e como funciona esse Qi. O Qi é uma energia vital que permeia tudo no universo. É a essência de todas as coisas. Tudo no universo é composto por essa energia vital, singular, que os chineses chamam de Qi. Outras culturas apelidam isso com outro nome. Essa energia, esse Qi, conecta tudo no universo. Conecta tudo, absolutamente tudo. Tudo afeta tudo. Está tudo conectado no universo. Todos nós somos afetados pelo universo ao nosso redor. O Qi se manifesta de duas maneiras, em forma de matéria e em forma de energia. No mundo ocidental, o Qi é um conceito um pouco desconhecido, mas na filosofia oriental é uma imagem muito comum. Tudo que a gente está habituado a descrever como energia cósmica ou como forças da natureza, os chineses chamam de Qi. Qi representa muitas coisas. O campo magnético da Terra, a luz e o calor do Sol, os efeitos das fases da Lua, o ar que a gente respira, os diferentes climas das estações do ano, todo tipo de radiação, sons e odores. Cada um de nós possui um Qi característico, pessoal nosso. A medicina oriental, a medicina chinesa, estuda isso, como o Qi do nosso corpo está, não é? Como é que ele está fluindo? Será que ele está fluindo bem? Será que ele está estagnado? Será que ele tem algum bloqueio em algum lugar do nosso corpo? A medicina chinesa estuda isso. Para a gente aqui no Ocidente, esse approach, essa forma de descrever o Qi, pode parecer um pouco até abstrata, né, eventualmente. Parece vago esse conceito de Qi, mas no Oriente existe a convicção de que se trata de uma força que governa tudo no universo. O Qi é responsável pela nossa saúde, pela nossa prosperidade, nosso bem-estar. Ele interfere nos mais diversos aspectos da nossa vida, gente. Aliás, o Qi interfere em tudo na nossa vida, né, para falar a verdade. De acordo com a filosofia chinesa, o fluxo adequado e harmonioso do Qi é essencial para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio e para a nossa vitalidade. Quando o Qi flui suavemente, em equilíbrio, harmoniosamente, ele promove o bem-estar físico, emocional e espiritual da gente. Tudo funciona bem, a gente vai ter prosperidade em todos os sentidos. Mas, por outro lado, quando o Qi está bloqueado, ou estagnado, ou desequilibrado, pode levar a problemas de saúde, desafios emocionais e dificuldades nas várias áreas da nossa vida. A prosperidade fica comprometida. No Feng Shui, a gente busca harmonizar o Qi nos ambientes para criar um fluxo positivo de energia.
A medicina chinesa trabalha no corpo, o Feng Shui trabalha no ambiente. É como se fosse a acupuntura do ambiente. É uma maneira da gente expressar o Feng Shui, né? A gente consegue fazer vários ajustes e arranjos conscientes no espaço, no ambiente, e com isso é possível otimizar o fluxo do Qi e permitir que ele flua livremente e beneficie as pessoas que vivem ou trabalham naqueles ambientes. Em Feng Shui, a gente dá muita importância à entrada do Qi na construção. A entrada do Qi em um ambiente é importante para permitir que o Qi, que a energia vital flua livremente e alimente a construção, ative os ambientes da construção. Portas e janelas são os principais pontos de entrada do Qi dentro de uma casa, dentro de uma residência. É ideal, gente, é ideal ter uma entrada espaçosa e acolhedora ao mesmo tempo, livre de obstruções, para facilitar a entrada do Qi num ambiente, numa casa, numa residência. Existe também um outro conceito muito importante no Feng Shui, além do Qi, tá? No Feng Shui clássico, né? É o conceito de que a gente chama de Taiji, né? É esse símbolo aí que você está vendo agora, e que provavelmente você conhece como sendo o Yin e Yang. O Taiji é composto por duas palavras, Tai, que pode ser traduzido como grande, né? E Ji, que pode ser traduzido como extremo. Em outras palavras, o grande extremo. A ideia por trás disso é o tudo, ou o todo, o universo, o completo, tudo, né? Tudo, enfim, né? O universo, as galáxias, o sistema solar, os planetas, as cidades, as casas, os animais, os seres humanos, tudo. Na metafísica chinesa, tudo faz parte de um processo de transformação com duas polaridades. A parte escura é chamada de Yin e a parte mais clara é chamada de Yang. O ponto preto dentro da região branca é o ponto branco dentro da região preta, né? Representa a semente de um dentro do outro. O conceito de Yin Yang, bem como o conceito de Qi, ele permeia a filosofia chinesa desde o princípio. Tudo é baseado nisso. É bem diferente da nossa filosofia aqui no Ocidente. A nossa filosofia aqui no Ocidente vem dos gregos, né, de Aristóteles, né? Segundo Aristóteles, uma proposição é sempre ela mesma. Em outras palavras, uma proposição só pode ser falsa ou verdadeira. Não existe uma terceira possibilidade. Ou ela é falsa ou ela é verdadeira. Então, você já pode ver que a filosofia de Aristóteles, grega, é a nossa filosofia aqui no Ocidente que a gente usa, a sociedade ocidental usa, né, como um todo, ela é baseada na oposição dos contrastes. Na nossa filosofia, os opostos não podem existir ao mesmo tempo, eles não podem coexistir. Mas não é bem assim na filosofia oriental. No conceito oriental, os opostos Yin e Yang, eles são representados pelo Yin e Yang, eles representam qualidades opostas, mas complementares. Yin e Yang são duas fases de um mesmo movimento cíclico contínuo. O que eu quero dizer é que uma situação pode se apresentar de um jeito e de um outro jeito completamente diferente, oposto até, dependendo da perspectiva divisada. Mas é a mesma situação. Dependendo do jeito que você olha para uma situação, duas possibilidades podem existir simultaneamente. Olha só, afinal de contas, isso é um retângulo, é um círculo ou é um cone? Gente, depende do ponto de visada, depende de onde o observador se coloca. A união dos dois opostos, Yin e Yang, criou então esse Taiji. A união de alguma coisa com alguma outra coisa, ou seja, a união do Yin com o Yang, criou o Taiji. Se Yin e Yang são opostos, a união dos dois forma o quê? Forma uma entidade equilibrada, neutra. Na medicina oriental, tudo é classificado nesses dois jeitos. Manter a ordem e a harmonia do universo, e também dentro do nosso corpo, né, significa manter constantemente o Yin e Yang em equilíbrio. Yang representa a fase de crescimento, o movimento, enquanto o Yin representa o quê? A fase de declínio, de repouso. Toda a vida flui através desse modelo de crescimento e declínio, expansão e contração, movimento e repouso.
Sem a escuridão, não há luz. Sem frio, não há calor. Você não pode morrer se você não estiver vivo. Não tem como ter pausa se não tiver movimento. Então, sem yin, não há yang. E sem yang, não há yin. Um é dependente do outro. Uma situação complementar. A interdependência dessas forças revela que é do partir de um que depende o retorno da outra. Enquanto um caminha para o seu destino, a outra está buscando o seu começo. Tudo, absolutamente tudo e todo e qualquer fenômeno no universo se alterna por meio desse movimento cíclico de altos e baixos. O yin-yang é a força motriz dessa mudança, desse desenvolvimento. Mas nada acontece a esmo, nada acontece sem querer, nada acontece por acaso. O dia não pode se transformar em noite a qualquer momento. Existe um padrão, existem regras. O dia, que é yang, só começa a se transformar em noite depois que atinge o seu pico. A mudança depende do estágio de desenvolvimento de cada um desses movimentos. A mudança acontece quando as coisas estão amadurecidas. Depois que o dia atinge o seu ponto máximo, meio-dia, a partir desse momento ele começa a ceder a sua posição. A partir desse momento ele começa a ceder a sua posição para o yin. A noite, a rigor, a noite começa no primeiro segundo após o meio-dia. Nesse momento o dia começa a perder força e a noite começa a ganhar força. E assim vai. Você vai interpretando os fenômenos. Feng Shui é baseado nisso. Agora vamos falar de mais um outro pilar do Feng Shui clássico. Vamos falar do Wuxing. Talvez você conheça como 5 elementos. Da mesma maneira que o conceito de Yin Yang permeia toda a filosofia oriental, o conceito de 5 elementos é a base do entendimento da medicina chinesa, da acupuntura, da astrologia oriental e do Feng Shui, bem como de todas as demais artes esotéricas orientais. O termo 5 elementos foi difundido e é muito utilizado aqui no Ocidente, mas no Oriente o nome é Wuxing. Wu significa 5 e Xing, na verdade, ele não significa elemento, ou pelo menos não significa apenas elemento. Xing significa uma série de coisas. Xing significa movimento, processo, fase, comportamento, habilidade, conduta, talento. Enfim, existe um dinamismo implícito nesse termo. Xing é um conceito, é uma ideia também. Tá? Os 5 elementos, as 5 fases ou 5 movimentos são terra, fogo, metal, madeira e água. E como a gente já falou, esses elementos não têm nada a ver com os elementos dos gregos, água, fogo, terra e ar. Então não vamos confundir isso. Tá? Os 5 elementos da metafísica chinesa, de Feng Shui, não tem nada a ver com aqueles 5 elementos da astrologia zodiacal do Ocidente. Água, terra, fogo e ar. Nada. São coisas diferentes. Os 5 elementos não são os constituintes básicos da matéria. São 5 processos, são 5 qualidades, 5 propriedades, 5 transformações, enfim. São 5 fases de um ciclo que tem a capacidade que pode modificar um fenômeno qualquer que seja. Os 5 elementos representam 5 qualidades diferentes das forças da natureza, qualidades diferentes do Qi. São diferentes estágios do Qi na matéria. Conhecer os 5 elementos, o Wuxing, é fundamental para equilibrar um ambiente em Feng Shui. Os nomes desses elementos foram escolhidos porque eles guardam alguma semelhança das propriedades que a gente quer representar. Né? Os 5 elementos representam 5 direções diferentes de movimentos dos fenômenos naturais. Por exemplo, vamos lá, vamos falar um pouco deles. A madeira representa um movimento expansivo, exterior. O metal representa o movimento mais contraído e interior. A água representa o movimento descendente, sinuoso. O fogo indica movimento ascendente. A terra, o fogo ascendente, quente, dinâmico. A terra representa a neutralidade, a estabilidade. Cada um dos 5 elementos representa também uma estação climática. A madeira, obviamente, representa a primavera. O metal, o outono. A água, o inverno e o verão. Claro, o fogo. A Terra não está associada a nenhuma estação climática em particular porque ela é o centro de tudo.
Mesmo assim, a gente pode associar um período entre as estações. Então a Terra funciona mais ou menos como um período entre as estações. Ela representa mais ou menos os 18 dias finais de cada estação. O Ti da água é um Ti descendente. A água sempre sai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Não é? Ela não sobe. Né? A água é sinuosa, liberal, ondulada, persistente. O Ti da madeira é ambicioso, é ascendente, vigoroso, não é? Expressa crescimento, expansão, precisa de luz, como uma árvore que procura crescer verticalmente, né? Procura a luz, ele cresce em direção à luz. O Ti do fogo é radiante, quente, vibrante, se espalha em todas as direções, é tenso. Não é? O Ti do metal é afiado, maleável, rápido, frio, ele interioriza, né? Ele se contrai. O Ti da terra é como? Ele é atrativo, concentrador, apoio, né? Dá suporte, expressa apoio, é estável, tem estabilidade. O conceito dos 5 elementos, ou melhor, a dinâmica dos 5 elementos, é essencialmente um estudo de movimento de energia. As 5 energias mudam de uma para outra, são estágios diferentes do Ti, como a gente falou, né? Cada elemento pode se transformar no outro. Pode alimentar um outro, por exemplo, né? As energias vão se transformando uma na outra por meio de ciclos. Aqui no canal existem vários outros vídeos que a gente fala exclusivamente sobre isso. Vai lá, dá uma olhada que você vai gostar. Então, esses são os conceitos fundamentais da metafísica chinesa que embasam o Feng Shui. O Feng Shui tradicional, o verdadeiro Feng Shui. Sem conhecer isso, sem isso, você não vai fazer uma análise de um ambiente, você não vai modificar o ambiente. Você pode, quando muito, modificar um pouco as suas crenças sobre um ambiente, mas não o ambiente em si. Feng Shui independe, o Feng Shui verdadeiro independe se você acredita nele ou não. Ele vai agir da mesma maneira, ele está agindo nesse exato momento. Esse Feng Shuizinho aí, New Age, de cantinhos daqui, cantinho daquilo, isso é uma crença. Você precisa acreditar naquilo para que aquilo tenha algum efeito. Eventualmente tem algum efeito, pequeno, sim, pequeno, mas tem efeito, mas não é no ambiente. É em você, no seu psique. No momento que você deixa de acreditar, no momento que você põe em dúvida, isso desaba como um castelo de cartas. Feng Shui não. Feng Shui verdadeiro, não tem nada disso. Você acredita, você não acredita, não faz a menor diferença. Ele age com as energias naturais do universo, da natureza, que estão dentro, que estão alimentando ou drenando a sua casa, a sua residência, o seu escritório. Ok? Bem, se você gostou do nosso conteúdo, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, se você ainda não tiver inscrito, tá? Indica o nosso canal para os seus amigos. Tem mais uma coisa, ainda agora no mês de maio, a gente ia ter lançado em abril, não foi possível, agora no mês de maio nós vamos abrir mais uma vez as matrículas para mais uma turma do Feng Shui tradicional. A gente não abre sempre, então, porque a gente dá muita atenção aos nossos alunos, então a gente ainda em maio nós vamos abrir mais uma turma para o Feng Shui tradicional. Então fica atento, fica com a gente por aqui que você vai receber as informações. Ok? Então, gente, compartilha com os amigos do nosso vídeo se você gostou. Então agora vamos continuar. Vem comigo e tenha um bom Feng Shui.